E aí, vamos chegando, povo de Deus. Vamos entrando pra gente conversar. Sejam bem-vindos todos e todas. Você é bem-vindo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a consequência do pecado e o galardão da obediência. Eu trouxe um querido, Rafael, para ensinar bastante coisa para nós. Eu vou aprender muito hoje, eu tenho certeza. Eu espero que você aprenda também. A gente estava falando esses dias sobre pecadinho e pecadão, né? Lá nos nossos posts. E eu tava falando que não existe pecadinho e pecadão. E o Rafael veio no meu direct falar: tá, não existe pecadinho e pecadão, mas existe consequência grande e pequena. Falei, fechou. Então nós vamos falar disso numa live pra gente poder ensinar pro povo de Deus um pouco mais a respeito do Senhor e das coisas dele. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso. Não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes, com certeza, sobre os pecados, aqueles pecados que nós pecamos contra nós, contra o outro. E também existe uma coisinha chamada galardão, que eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender até hoje, e o Rafael vai explicar pra nós. Deixa eu ver se ele já tá aqui, eu já quero chamar ele pra entrar. Olá, Tudo bem? tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por ter vindo falar comigo no direct. Eu amo gente ousada e corajosa que sabe o que tá falando. Olha, Eu fiquei muito contente porque eu vivo procurando pessoas com conhecimento de Deus pra gente transbordar, sabe? Eu acho que a gente precisa transbordar mais Bíblia e menos opinião, e menos achismo, e menos pensamentos mundanos. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite para estar aqui. Então seja bem-vindo. Meu pessoal é muito gente boa. Eu tenho certeza que vão te tratar com muito amor e muito carinho aqui. Você fica à vontade. Meu muito, microfone. muito obrigado. Eu que na verdade agradeço, eu que fico muito feliz, né? Eu lembro que eu escrevi para você assim com o intuito mesmo de a gente compartilhar. E quando você convidou, fiquei lisonjeado, fiquei nervoso, porque eu não sou um doutor, né? Eu não sou um conhecedor assim Eu queria ter essa biblioteca que você tem atrás, né? Não se Legal. ilude. Já falei, não se ilude, não. Isso aqui, ó, é cenário, entendeu? Não se ilude, não. É muito bom. Mas eu gosto desse assunto porque às vezes eu gosto de dizer que assim, ele não é um assunto fácil, mas ele não é complicado. Eu gosto de dizer que simples é diferente de fácil, né? O simples é descomplicado. E o evangelho é muito simples, né? E aí quando a gente conversou a respeito da consequência do pecado e o galardão da obediência, eu pensei em separar em duas partes. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre a consequência do pecado e depois fechar com chave de ouro falando sobre o galardão, né, da obediência. Posso dar sequência? Pode, deixa eu só falar uma coisa. Por Hoje à favor. tarde eu abri uma caixinha de pergunta e vocês mandaram perguntas. Se vocês estiverem aqui ao vivo agora e quiserem mandar mais perguntas, tem aí o balãozinho de divulgação e eu gostaria que vocês mandassem a pergunta por ali, porque pelos comentários a gente pode não conseguir parar o que está fazendo. Eu nem quero, Rafa, que você pare o teu raciocínio para ler comentário. Eu quero que tu siga a tua linha aí, Tá. tá? Não, Então, eu manda. vou. E assim, a gente vai fazendo junto, igual na mesa, sentando, conversando, tomando um cafezinho. Você pode falar, Rafa, e às vezes eu vou perguntar, o que que você acha? Pra gente poder discorrer junto, né? Quando a gente fala sobre primeiro, para a gente falar sobre a consequência do pecado, é importante a gente diferenciar a respeito do que é perdão e do que é consequência, né? Às vezes gera essa questão, tipo assim, poxa, mas se Jesus morreu no meu lugar, por que que vai ter uma consequência aquilo que eu fiz? Porque a cruz, ela tirou a vergonha de você, mas ela não tirou a responsabilidade de você arcar com aquilo que aconteceu, né? A gente gosta muito de falar que o arrependimento, ele é um caminho de volta, né? Eu gosto muito do exemplo de Jesus quando ele está sentado com Natanael. Com Natanael, perdão, com Zaqueu.
né? E depois de Jesus ter aquele momento de mesa e partilhar o pão, a gente vê o arrependimento nascendo no coração de Zaqueu. E qual era o arrependimento? Não era deixar de fazer aquilo que fazia, mas é viver uma nova vida. Então o evangelho ele não se resume em você despir-se do velho homem, mas sim você se revestir do novo, né? Uma nova criatura, uma nova criação. Então, só que acontece a consequência do pecado. Mas para a gente começar a falar isso, a gente não consegue falar de pecado sem a gente falar um pouquinho sobre graça. Eu não vou falar sobre graça, eu sei que não é intuito. Eu vi outras lives que você teve sobre graça e já estava muito bom. Mas talvez, só para a gente fazer um breve panorama, a gente não consegue falar sobre consequência de pecado sem graça, porque senão a gente estaria... seria o nosso fim, né? Falar sobre consequência de pecado sem graça. Então, assim, quando a gente fala sobre graça, para a gente entender e fazer esse panorama, às vezes tem dois grupos que divergem bastante, né? A gente, às vezes, denomina um como legalistas, que são aqueles de que a graça ela é insuficiente. Então, assim, não importa o que Jesus fez, você tem que fazer tudo. E, às vezes, a gente vai para outro extremo, que a gente chama dos que são hipergraça, que eles é muita graça que eles acham, né? Mas, às vezes, não é a graça que a gente entende biblicamente, que é uma graça barata. Eu gosto muito da definição de Dietrich Bonhoeffer no livro dele, Discipulado, no capítulo 1, ele fala sobre a graça barata. Ele diz, como é que a gente pode ter por barato o que para Deus custou muito caro, né? E o pecado custou muito caro, custou a vida do Filho de Deus, do nosso Jesus. Então, a gente precisa entender que a mesma graça que me purifica é a graça que me capacita e me transforma. Porque se eu vivo só uma graça que me purifica, mas eu não vivo uma graça que me capacita e me transforma, ela não é uma graça completa. Eu gosto muito de Tito, no capítulo 2. Eu até deixei para a gente ler junto aqui. Tito, no capítulo 2, no versículo 11 ao 14, eu gosto muito desse versículo. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele fala sobre a graça. Ele diz assim, no versículo 11 do capítulo 2. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Se tivesse terminado aí, a gente não tinha muito o que discorrer, mas ele continua. E a próxima palavra que ele fala, pelo menos na Almeida Atualizada, para mim é chave. E ele diz no 12, no 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. É importante a gente ter atenção nisso, de que a graça ela é didática. E essa palavra educando, no original, ela significa ser instruído ou ensinado, treinar crianças, levar alguém a aprender. Punir ou castigar com palavras, corrigir, moldar o caráter de outros pela repreensão e a demonstração. Então a graça, ela não veio só purificar. O apóstolo nos ensina que a graça veio nos educar. E ele diz, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, ou seja, a gente se despiu do velho homem, mas não termina aí, um processo contínuo, no presente século, sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, a gente entende que a graça, ela é um meio onde nós recebemos esse perdão, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas ela não termina só na redenção da cruz, ela continua num processo de santificação. E eu gosto muito de exemplificar isso, porque às vezes a gente cria uma confusão, mas a Bíblia diz que nós fomos justificados, que nós somos justificados e nós seremos santificados. Como é que funciona esse passado, presente e futuro? Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Luciano Subirá, o pastor aqui nosso, da Casa da Comunidade Alcance, ele exemplifica. Ele fala que o processo da santificação, eles são 3 níveis. Ele separa em processo inicial, que é a cruz. E no processo inicial de santificação na cruz, nós fomos libertos da condenação do pecado. Então lá em Coríntios vai dizer que a cédula que era contra nós foi cravada no madeiro. A dívida que era contra nós, ela foi cravada no madeiro. Então, esse é o primeiro nível de santificação inicial. A cruz me libertou da condenação do pecado. Mas ela não termina aí. Agora essa graça que me perdoou, que me resgatou, ela também me capacita para viver uma vida. É uma graça que ela teve a força para despojar o velho homem, mas ela também me dá a capacidade de me revestir do novo. Então é o segundo processo, tem o inicial, que é a cruz, ele liberta da condenação do pecado, e agora o segundo é a santificação progressiva. Dia a dia, a santificação progressiva é a capacitação do Espírito Santo, né? Em Romanos, no capítulo 8, diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas ou em nossas debilidades. Eu gosto muito do original das palavras, e esse ajuda é realmente pegar do outro lado da mesa para carregar, né? Não é um ajuda, você faz tudo sozinho.
E não é uma ajuda eu faço tudo sozinho, é uma ajuda nós fazemos juntos. Né? E a graça vem trazer essa capacitação. Então a santificação progressiva é essa regeneração do Espírito Santo no dia a dia. Se a graça inicial ela me livrou da condenação do pecado, a santificação inicial me livrou da condenação do pecado pela cruz de Cristo, a santificação progressiva ela me livra do poder do pecado. Então inicialmente a cruz, a inicial me livrou da condenação. Agora a santificação progressiva ela me livra do poder do pecado. Eu consigo dizer não. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que a carne estava enferma na lei, né? Por causa da incapacidade de cumpri-la. Então, quando a graça vem, ela vem me capacitar a cumpri-la. Ela não vem só cumprir o estágio inicial, que é me livrar da condenação, mas ela vem me capacitar agora para o estágio de santificação progressiva, que é essa vida no Espírito que eu vou vivendo a cada dia. Eu gosto muito de que a gente lê sobre a graça de Hebreus no capítulo 4, né, quando fala a respeito que a graça, vamos confiadamente ao trono da graça, mas o final desse versículo, lá no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 14, ela diz assim, ele vai fazer um panorama, ele está fazendo a diferenciação do sacerdócio de Cristo para o de Arão, que o sacrifício de Cristo é perfeito, ele não precisa ser repetido. Então ele diz no versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora o 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, ou seja, sobre aquilo que não vencemos, mas ele continua dizendo, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele está falando que o trono da graça, ele não é só um acesso depois que eu pequei. O trono da graça também é uma possibilidade de não cair em tentação. Então se o trono da graça, ela me ajuda com misericórdia, ela também me ajuda com socorro em ocasião oportuna. Então a gente precisa ter isso bem claro, entendido, porque às vezes esses dois grupos se confundem, eles vão para os extremos. Então eu acredito muito numa ação conjunta, né? Respeito muito os monergistas que acreditam que é tudo determinado por Deus e a gente não tem como ter nenhuma ação nessa jornada, mas eu acredito mais no sinergismo, nós contribuímos. É claro que pela graça não tem como. Por que a gente faz esse panorama? Porque para a gente entender que a graça é didática, então quer dizer que existe um progresso. A palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos crescer. Sim, nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Então existe uma continuidade aí. Por que é necessário entender isso? Porque quando a gente fala da consequência do pecado, se a gente não deixar claro que é possível dizer não para o pecado, eu não tenho como trazer uma ideia de consequência do pecado, porque Deus seria injusto. Como é que Deus vai castigar uma coisa que eu não posso resistir? Mas a graça não serve só para o perdão, ela serve para a capacitação, ela é didática, como a gente leu em Tito, né? Ela nos ensina. Eu gosto muito do apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, ele diz, olha, na sua primeira carta ou segunda, eu não sei, você me ajuda com as referências, ele diz, olha, tudo que nós precisávamos para viver uma vida de piedade nos foi concedida, todas as coisas. Fomos feitos coparticipantes da sua natureza divina. Ele nos doou todas as coisas pertinentes a viver uma vida que agrada a Ele. Entendendo isso, a gente precisa entender, e a gente transiciona para essa ideia de diferentes tipos de pecado. Então, assim, sobre salvação, a gente não duvida que não existe pecadinho e pecadão, né? E a gente precisa saber esses dois pontos. Em relação à salvação, na questão da salvação, não importa o pecado cometido. Todos estão destituídos da glória de Deus, né? A referência é Romanos capítulo 3, 23 e Tiago 2 e 10 deixam muito claro isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em relação à consequência, existe muito isso. E recentemente o pastor Luciano pregou uma mensagem sobre isso, que me ajudou muito. Ontem até estava conversando com ele, falei, pastor, eu vou usar bastante isso que você falou. Ele falou, pode ir lá, Rafa. Então, assim, muitas das coisas que eu falar aqui, eu ouvi do pastor Luciano. E na questão da consequência, a Bíblia evidencia que existe uma distinção entre pecados. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 30 e 31, quando Moisés vai repreender o povo, ele desce lá do Monte Sinai, depois de ter ficado 40 dias e 40 noites,
Ele diz assim no versículo 30 e 31 do capítulo 32 de Êxodo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. E ele faz uma questão de tamanho. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer uma propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Um outro exemplo que fala a respeito de tamanho, né, de diferenciação de pecado, é 1 Samuel 2,17, no capítulo 2, versículo 17. Diz assim, 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grave... Oi, perdão, Nós você quer... aqui não gostamos de Bíblia, nós gostamos de Bíblia, deixa nós achar. Desculpa, Primeira perdão, vai lá. Samuel, 1 Samuel, verdade, Bereia. 1 Samuel 2,17, é isso aí. o meu pessoalzinho aqui, Rafa, não vem pra minha live sem Bíblia, eu já avisei. Se vier sem Perfeito. Bíblia, não Então. acompanha, não Então, ótimo, adianta. porque vai ter bastante hoje. Então, 2 Samuel 2,16? 2 Samuel 2,17. Vai falar a respeito do pecado dos filhos de Eli. Diz assim: era, pois, muito grave o pecado. Na Almeida, revista atualizada, traz grande. Né? Era muito grave ou grande o pecado desses moços diante do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Um último versículo do Velho Testamento, referência que eu queria trazer, é 2 Reis 17, 21, que vai falar a respeito do pecado de Jeroboão. 2 Reis 17, 21, diz assim: pois quanto a ele, separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nababe, o seu rei. Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor, e o levou a cometer grande pecado. Então, no original, todas essas palavras falam a respeito de tamanho. O que a gente encontra de acordo nessas três referências é que esse pecado que fala a respeito de ser grande, fala a respeito de pessoas de nível de conhecimento. Você está entendendo? Então o povo no deserto viu os milagres do Senhor e cometeu um grande pecado. A gente viu, por exemplo, o que a gente... Seria o pecado da apostasia também, né, Rafa? Porque o que é Exatamente. apostasia? É você ver a Deus, conviver com o povo de Deus, estar no meio do povo de Deus e, de repente, não querer mais a santidade do Senhor e ir embora. Exato. Exatamente. E, na verdade, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu gosto muito de uma frase que até o pastor Luciano usa, que ele diz: a graça, ela é um privilégio, mas também ela gera uma grande responsabilidade. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que a apostasia, aqueles que voltam atrás, eles se tornam pior do que seu estado original. Ou Sim. seja, a consequência, e a gente vai ler aqui que a Bíblia é clara a respeito disso, dessas pessoas que apostataram, é pior do que aquelas que não conheceram. E eu gosto muito dessa referência, porque Jesus, se fala, Rafa, poxa, mas você está lendo no Velho Testamento. Mas Jesus, no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 19, do versículo 4 ao 12, é muito interessante essa parte. Jesus está perante Pilatos, lá em João 19, 4 ao 12, né? Ele tá perante Pilatos. E aí ele diz, né? Pilatos apresenta ele, e a gente vamos pular para o 6. Ao verem-nos os principais sacerdotes e seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: toma-os vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhes os judeus: temos uma lei, de acordo com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilato, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és? Mas Jesus lhe deu resposta. Não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para soltar e autoridade para crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não tivesse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Né? E no original, maior significa quantitativo mesmo, mais largo, mais forte que. Então a gente precisa entender, Jesus não está isentando Pilatos de um pecado. Jesus está dizendo que existe, quem entregou tem um pecado maior que de Pilatos. Então a gente precisa entender que tem uma diferenciação aí. Jesus está falando: olha, Pilatos, você está cometendo pecado, né? Mas quem me entregou para você tem um maior pecado. Quem entregou Jesus para Pilatos? A gente tem
três possíveis respostas que os teólogos não conseguem entrar num consenso. Mas eles dizem que, na ótica de Pilatos, poderia ser o povo de Israel ou as autoridades do templo, né, os principais das sinagogas e do sinédrio ali, no sinédrio. Mas na ótica de Jesus, poderia ser Judas também. Agora, Pilatos, ele não teria como ter essa consciência de Judas. Então, na dúvida, a gente não diz qual dos três é. A gente coloca os três no pacote, porque os três, ele tem uma coisa que Pilatos não tinha, que é o quê? Um nível de conhecimento. Uma consciência. Então, Jesus está dizendo, olha, eu não estou isentando você do pecado, mas quem me entregou a você tem um pecado maior. E esse pecado maior... Os pecados maiores são aqueles que causam um afastamento maior de Deus. Porque os pecados... Eu vejo que as consequências do pecado, que são as piores consequências, são aquelas que vão me levando cada vez para mais distante de Deus. Pecados contra a vida, pecados contra aquilo que para Deus é muito importante, né? Existe uma escala de importância Sim. de coisas para Deus também, né? Sim. E eu vejo que quanto mais longe a gente vai de Deus, maior é a consequência, porque a gente corre o risco da apostasia. Exatamente. Ocorre o risco da mente ficar cauterizada, né? E quando a gente fala, bom, em relação quando eu pergunto, Rafa, qual é a consequência do pecado, né? A pior delas, Isaías já dizia, né? Dizendo, os vossos pecados fazem distância, né? Entre vocês e Deus. Então, assim, essa é a pior consequência do pecado, é a morte. Porém, existe algo que a gente não consegue ter certeza de como vai ser, mas a Bíblia nos declara, e Jesus, lá em Lucas, no capítulo 12, essa história é uma história que por muito tempo, né, sempre foi uma incógnita para mim conseguir entender, porque Jesus, lá no capítulo 12, ele fala a respeito, no versículo 35 em diante, Jesus fala sobre a parábola do servo vigilante. E nessa parábola do servo vigilante, Jesus fala sobre 4 tipos de servo. Jesus fala sobre o servo bom e fiel, que foi aquele que aguardava o seu senhor e fez conforme lhe foi ordenado. Existe o servo infiel, que é aquele que o destino dele foi junto com os ímpios. E existem outros 2 servos. Existe o servo que não sabia a vontade do seu senhor e não a fez. E existe o servo que sabia a vontade do seu senhor e não a fez. E você vai perceber que Jesus fala, olha, aquele que não sabia a vontade do seu senhor e não fez, ele vai ser açoitado com poucos açoites. Aquele que sabia... Não tira a minha responsabilidade de Exatamente. buscar saber quem Deus é. É consequência perfeito. de não conhecer ao Senhor é grande também. Também é grande. Talvez menor, o texto diz que é menor do que os outros. Exato. Mas há também... Com certeza. Tá, então repete para mim que eu vou anotar isso aqui. Tá. Então existem 4 tipos de servos. Certo. Uhum. Primeiro, o bom e fiel, que todos desejamos ser. Que é o que a gente está tentando ser. Que a gente está tentando ser, exatamente. O segundo, infiel. O infiel, que é aquele que diz, meu senhor tarda em vir, então eu vou... Ele começa a espancar os servos, né? A gente podia entrar e falar 1 hora só sobre isso. Se Que é o da hipergraça. E tem os outros... O terceiro é aquele que... deixa eu ver só por ordem, eu não lembro a ordem, mas... Não conhece, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor... Primeiro, aquele que conheceu a vontade do Senhor e não fez, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Versículo 48 diz, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Esse aqui é o exemplo do que Jesus está falando para Pilatos. Pilatos, você cometeu pecado, vai ter consequência. Mas quem me entregou para você cometeu um pecado maior. Então a gente podia perguntar, qual é o maior pecado que Jesus está falando? Conhecer a Deus e dar as costas para ele. Então que é a apostasia. Dizer assim, acabei de me converter. Eu já sou uma serva que não soube a vontade e não fez. Eu já tô açoitada ali. Eu já preciso me responsabilizar. Já sou responsabilizada. Aí eu subo um pouquinho, eu conheço e não faço. Porque no começo a gente tem uma fase meio rebeldinha ali. A gente começa a conhecer, a gente já tá meio no mundo, meio cá, meio lá. Então a gente conhece, mas não faz. Exato. Daí a gente pode vir a ser
um bom e fiel, porque com profundidade de estudo bíblico, Exato. profundidade de conhecimento da palavra, de comunhão com o corpo de Cristo, a gente vai amadurecendo e alargando o nosso conhecimento. E o Exatamente. infiel é aquele que nem em nenhuma desses lugares está. É Não, isso? o infiel é aquele que realmente ele nunca chegou a conhecer. Ele brincou, né? Ele não teve nenhum tipo de temor. Esse infiel, ele realmente, o destino dele é com os ímpios, né? Então, assim, ele é realmente aquele que ele está no estado de rebelião. É o estado de Porque rebelião. todos nós somos servos, Exato, reconhecendo ou não. exato, Todos estão debaixo da soberania de Deus. Então todo mundo é exato, servo. A nossa exato. diferença, talvez, para os ímpios é que a gente tem consciência de Exato. que a gente é servo. E é muito legal a gente falar sobre isso, que o pastor Luciano estava falando a respeito disso. Uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, pastor, então é melhor eu nem me aprofundar. É melhor, você está falando, é a primeira vez que eu venho aqui, então é melhor eu nem conhecer, porque você está dizendo que a responsabilidade vai ser maior. Aí o pastor Luciano falou, é verdade, você tem razão, mas assim, você pode ser o fiel. Você não precisa ser o que toma Sim. pouca açoite, né? Você pode Mas ser olha, aquele eu fiel. confesso que hoje eu estava falando pro meu marido que eu preferia voltar ao meu estado de ignorância. Falei para ele, meu amor, ter conhecimento leva a gente, às vezes, para lugares difíceis de lidar, porque quanto mais a gente sabe de Deus, mais a gente sabe de nós. É. E aí, hoje, especificamente, eu li a reportagem de uma menina em Goiânia, não sei se você viu, que Hum. ela teve um nenê escondido dos pais, porque eram evangélicos e ela ficou com medo. Teve o nenê, botou o nenê numa caixa e queimou o nenê. E Nossa. aí descobriram porque um cachorro foi lá e pegou o nenê e tal. E Deus perdoa ela. Uhum. É só ela se arrepender e É voltar para verdade. Jesus. É verdade. Só que entender isso, se você não tiver num nível elevado de entendimento, maturidade e conhecimento de Deus para entender quem Ele é desde antes de tudo, Uhum. né? É que nada é sobre mim e você, nada é sobre essa menina ou sobre esse bebê, é tudo sobre Jesus, a misericórdia e a graça dele. Uhum. Então, quanto mais perdoado sou, mais devedor sou daquele que Exato. me perdoou. Exato. Então, é sobre isso. Então, quanto mais conhecimento tenho, mais tenho responsabilidade. No entanto, mais relacionamento com o Senhor, Com mais certeza. liberdade de vida, menos dor e sofrimento. É, Porque entendo o que é, a vida é, entendo que não importa o que eu exato. sinto, o que importa é o que o meu Senhor quer de mim. É perfeito Então, isso que você é falou. liberdade, né, Rafa? É É, liberdade. isso que você falou é o que Jesus diz quando ele conta a parábola dos dois devedores. Ele diz: quem muito perdoado, muito ama. E a gente às vezes interpretava isso de uma maneira tipo assim: ah, é aquele cara que pecou muito, é aquele cara que viveu nas drogas, aquele cara que viveu na prostituição, é aquele cara que viveu numa vida lá no lamaçal mesmo. Não, não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala quem muito foi perdoado, muito ama, ele está falando de consciência. Porque eu, por Sim. exemplo, nasci na igreja. Eu nunca tive uma experiência de desviado. Mas a consciência do homem que eu sou sem Cristo me gera uma gratidão todo dia falando, eu sei a capacidade para o mal que eu tenho. Então, ainda que eu não tenha feito, eu tenho a consciência do perdão que eu recebi, da graça que eu tenho recebido. Então, quanto mais essa consciência ela desenvolve em mim, quanto mais eu conheço, mais eu amo, porque à medida que eu vejo, eu percebo quão indigno eu sou. E o quão maravilhoso é esse amor dele, de ter me amado e me reconciliado, me trazido de volta ao conselho quando ainda era seu inimigo. Então, quando a gente entende isso, a gente vai saindo dessa consequência do pecado, que é o afastamento de Deus, essa consequência do pecado, que é uma vida de dor e sofrimento, é porque ela é uma vida de sofrimento, na verdade, né? Porque a vida com Cristo é uma vida de dores também, mas não necessariamente de sofrimento, né? A dor ela é inevitável, o sofrimento é Sim. opcional. Quando a gente consegue ter essa consciência de que o pecado me afasta de Deus, eu nunca esqueço uma frase que o Gregório McNulty falava. Uma vez ele falou assim, ele chorando, falava assim, não, vocês não estão entendendo, não é que eu não gosto do pecado, eu odeio o pecado. Porque o pecado é a coisa mais cara do mundo. O pecado custou a vida do Filho de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu entendo o que o apóstolo Paulo, perdão, né, possivelmente, eu acredito que seja o apóstolo Paulo de Hebreus, mas posso estar errado, no capítulo 10, eu gosto muito do que ele fala
quando a gente, né, a gente está falando a gente está falando a respeito do sacerdócio, olha o que ele fala no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 11 ao 18. E depois a gente vai para o 26 e 31. E aí eu termino, acho que a parte da consequência do pecado, a gente pode ficar um pouco mais alegre falando sobre o galardão da obediência. Mas a palavra de Deus diz que o arrependimento é bom, traz tristeza, mas é para nossa salvação, né? Então, menino, Diz ó, eu assim, vou falar um negócio pra você. Acho que foi ontem. Ontem eu recebi um testemunho de uma menina, porque eu comecei a estudar a Bíblia igual uma maluca, porque um dia eu estava na faculdade, eu faço UEL aqui. Você deve ter ouvido já falar da UEL aqui, né? já, já. Ela é bem famosa. Então eu fiz o UEL, ainda faço, mas eu estava na graduação. E aí uma professora, uma vez, num grupo de pesquisa, perguntou para mim, não para mim, ela jogou na roda da conversa falando assim, se a Bíblia é uma coisa muito, cada hora fala uma coisa, ela é muito contraditória. Porque Uhum. se eu tenho que estar com mais alguém, orar com mais alguém para Deus se fazer presente, então por que eu vou orar sozinha? E Rafa, eu não soube responder isso para ela. Que Então eu doideira. fiquei muito frustrada, fiquei muito revoltada comigo mesma, eu fiquei indignada. Aquilo me doeu como se eu tivesse cuspido na cruz de Jesus. E Nossa. aí eu comecei igual uma maluca, sabe assim, louca, comecei a engolir Bíblia. Sim. Sei tudo, sei nada, não sei. Olha, eu acho que eu vou morrer sem saber. Mas hoje eu consigo, se alguém me perguntar uma coisa dessa, eu sei responder. E Que ontem uma bom. menina veio É. falar isso pra mim. Ela falou a mesma coisa. Ela falou, Vivi, eu fui confrontada, eu não soube responder, eu tive vergonha. Aí uma outra veio falar pra mim, eu tive vergonha, mas não é uma vergonha que me paralisa. É uma vergonha que me mostra a graça de um Deus que quer me capacitar. Exato. Ele quer me capacitar. Exato. Exato. E essa capacitação, ela é um testemunho. Eu amo, né? A gente fazendo esse parênteses, eu amo quando Jesus quando os apóstolos e Pedro se levanta e fala perante ali assim, depois da cura, né? E os homens falam, e aí a Bíblia diz, e reconheceram que estiveram com Jesus pela maneira como falavam. Ou seja, não só a ousadia, sabendo que eram homens iletrados e que, então às vezes chega jovem para mim, né? Às vezes termina o culto, eu falo bem assim, cara, que bênção, o que você pregou e eu quero me mover, cara, eu quero servir a Deus, me indica um seminário. E eu sempre falo, cara, nem todo mundo precisa ir para o seminário. No seminário, quando eu fiz, tinha gente que não abria a Bíblia. Em contrapartida, eu acho que eu li mais Bíblia quando eu não estava no seminário do que quando eu estava no seminário. Então, assim, Sim. tem gente que faz um seminário, mas não abre a Bíblia. E tem gente que não pode ir em um seminário, mas ele ama a Bíblia, ele corre a Bíblia. Né? Então, é uma responsabilidade nossa. Pode ser, eu não fiz seminário, porque eu fiz faculdade, saí da faculdade, fiz uma pós que eu ainda estou terminando, entrei no mestrado. Eu levei a Bíblia para a UEL, né? Hoje eu faço semiótica, eu estudo semiótica bíblica. Que Então, legal. tudo que eu sei, eu fui aprendendo assim. Eu quero fazer um seminário, óbvio que eu quero, acho importante a gente estudar teologia, mas tudo que eu sei vem dessa graça que o Senhor derrama sobre mim todos os dias e que me inspira a continuar buscando mais dele. Porque eu sei que é pelo amor que eu serei conhecida como filha. E eu não sou Uhum. capaz de amar É, ninguém se eu não souber quem Cristo é. Eu é, não sou mesmo. A é gente isso. não suporta conviver com as pessoas, a gente não suporta os outros. A gente vê reportagem na televisão, a gente quer esmurrar a cara dos outros. A gente É, não é capaz, se é não for verdade. por ele, sabe? Então, eu quero ser reconhecida como filha e para isso, só andando com ele, não tem como. Não tem como. E o que você disse a gente é gostoso a gente fazer esses parênteses porque a gente fica enriquece também, né, um ao outro. Eu gosto muito uma vez que eu nunca tinha parado para pensar. Tava conversando com um pastor, ele me falou, Rafa, é, como você identifica o amor? E eu fiquei pensando assim, poxa, como eu identifico o amor? E ele disse assim, eu tenho o Daniel, ele tem 3 meses de idade, né? Nossa, é apaixonante. E aí ele falou assim, Rafa, quando o Daniel tá chorando de madrugada, o que te impede de jogar ele para fora da janela, né? Aí eu falei, o amor? Daí ele falou, sim, mas manifestado na paciência. Uma das maiores denúncias de que nos falta amor é quando nos falta paciência. E Deus só é paciente porque ele é muito amor, né? Deus é amor. Então, eu percebo isso. Quando eu percebo que eu estou um pouco impaciente com pessoas, com coisas, eu falei, preciso orar um pouco mais e entrar de novo nessa fonte do amor, né? E ser renovado.
Mas falando a respeito da que a gente estava lendo ali de Hebreus 10, no versículo 11 ao 18, que a gente vai terminar de falar da consequência do pecado, de como é sério isso, olha o que ele diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes muitos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Porque, talvez quem está na live não faça referência, mas eles faziam expiação de pecados, né, na lei mosaica, por causa dos pecados. Eles sacrificavam animais. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sendo santificados, isso é importante. Esse é a santificação progressiva, né? A gente foi santificado no estado inicial do nosso espírito, mas na nossa alma nós estamos sendo santificados. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei, e acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Se tivesse terminado aqui, o pessoal da Hipergraça ia fazer o quê? Cara, ia estourar confete e ia falar, é isso aí. Jesus, porque o negócio dele é o seguinte, cara, você não entendeu? Jesus já morreu pelo pecado Jesus já morreu por todos os pecados futuros. Fato. Aí o cara pensa, não, se ele morreu já por todos os pecados futuros, significa que todos os pecados que eu cometer daqui em diante já estão perdoados. Então eu não preciso me preocupar com a salvação, eu não preciso me preocupar com a apostasia. Mas ele esqueceu de ler, pulando para frente, o de 26 a 31, que é estremecedor. E ele diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então aqui a gente faz um parênteses. Os caras falam da hipergraça. É como se fosse assim, mais ou menos. O Deus do Velho Testamento estava muito bravo. Aí ele se converteu e no Novo Testamento ele ficou bom. E no Velho ele era mau. Ele estava bravo no Velho e no Novo agora ele tomou um remédio no Novo Testamento, então ele está controlado, ele está tranquilo. Tomou Dramin. Ele tomou um Dramin e ficou tranquilo. Não, olha o que ele está dizendo. No Velho Testamento, na lei de Moisés, sem misericórdia morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto mais severo será o castigo, severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, ou seja, pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Cara, um mega parênteses aqui. Como pode não existir apostasia? Como pode não existir uma perca, um naufrágio na fé, se aqui ele está dizendo, claro, dizendo que foi santificado? Ele não está falando do ímpio. O ímpio não foi santificado. Ele está falando daquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí você fala, poxa, Rafa, no versículo de cima diz, está sendo santificado, mas a gente falou sobre a santificação inicial na cruz, progressiva e final. Eu esqueci de falar final, né? Mas no galardão eu falo final. E ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, gente, o que o autor está escrevendo? Ele está dizendo, cara, se existia um castigo severo no Velho Testamento pela lei de Moisés, quanto mais agora nessa nova aliança que foi selada pelo sangue do Filho de Deus. Então eu não consigo entender como as pessoas falam assim, Deus se converteu, agora ele está bonzinho, ele tomou um remédio. Eu falo, irmão, no Velho Testamento, o nosso pecado ofendia um Deus. No Novo Testamento, nosso pecado não ofende só um Deus, ofende um Pai. O que você acha que é mais difícil de encarar? Um Deus bravo ou um pai bravo? Porque Os dois juntos. Os dois juntos é pior do que escolher um dos dois. Então, assim, a responsabilidade de quem conhece ao Senhor, a graça é um privilégio maravilhoso e, cara, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Mas é uma responsabilidade muito grande. Porque o Senhor virá render contas. E é onde a gente transiciona de volta lá para Lucas, no capítulo 12, porque ele vai falar a respeito disso, do mordomo infiel,
que falou, olha, meu senhor tarda em vir, ele perde a consciência de que ele vai render conta para alguém. Ah, o meu senhor tarda em vir, ele perde consciência de que vai render conta. O ímpio não tem essa consciência. O que sabia a vontade do seu senhor e não fez, perdeu a consciência do Senhor, perdeu o temor. Eu gosto muito de uma história, se eu não me engano, acho que é John Bevere que conta no livro Kryptonita, se eu não me engano. Não pode ser, porque não pode ser o John Bevere, não. Eu não me recordo agora, não quero errar, mas não pode ser porque Kryptonita é recente, essa história eu já ouvi há muito tempo. Bom, um pastor, é uma história verídica, foi até no presídio visitar outro pastor que tinha sido preso por causa de abuso sexual. E era um pastor conhecido dele, eles eram amigos. E ele não acreditava naquilo, ele achou que o pessoal eles tinham sido injustiçados. E de repente, quando teve um tempo com esse cara na prisão, ele perguntou, eles ficaram em silêncio em tempo e tal, e o amigo dele falou, vai, me pergunta o que você quer perguntar. Pode perguntar. E ele falou assim, cara, você fez isso que o pessoal está dizendo? E ele disse, eu fiz. E aí na hora ele chocou e falou assim, cara, quando que você perdeu o amor por Deus? Daí a resposta do amigo dele falou, eu nunca perdi o amor por Deus. Eu deixei de temê-lo. E é uma coisa que não tem sido pregada nos nossos tempos, né? De que existe, quem mais é dado, mais será cobrado. Existe o Senhor que confiou talentos, valores, o Senhor que confiou coisas nas mãos dos seus servos, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai render conta, vai cobrar. E a gente vai precisar render contas daquilo que fez com que ele nos deu. Então, aí a gente fala, o cara pode se mover pelo medo, que é os açoites. Mas eu prefiro me mover pelo galardão, né? Não pelo galardão em si, não espero essa recompensa. Para mim, a maior recompensa, e eu queria te pedir perdão, Vivi, porque assim, eu não vou conseguir sanar a sua dúvida a respeito dos diferentes tipos de galardão nos céus, porque a Bíblia não é clara a respeito disso. Então eu não consigo sanar isso. O que a Bíblia é clara é que realmente existem diferentes tipos. A Bíblia vai nos dizer que naquele dia o Senhor retribuirá segundo a obra de cada um. Então assim, se ele vai retribuir segundo a obra de cada um, significa que tem gente que vai ser melhor remunerado. E tem gente que vai ser um pouco menos remunerado, né? A parábola dos talentos, só para a gente fazer aqui um parênteses e não perder a ideia de um Deus que é justo, quando ele dá 1 para um, 3 para outro e 5 para outro, o de 5 multiplicou 10, o de 3 multiplicou 5, o de 1 enterrou. O que enterrou e não foi responsável com a semente que recebeu, com a virtude que recebeu, ele vai ter o final com os ímpios. Por quê? Porque ele sabia a vontade do Senhor, ele não fez. O que recebeu 3, ele multiplicou 5. Por quê, Rafa? Eu acho que é segundo a medida de cada um. Deus não vai cobrar o que recebeu 3 porque ele não multiplicou 10. Ele vai cobrar o que recebeu 5 porque não multiplicou 10 se não tivesse multiplicado. Então é segundo a capacidade de cada um, é segundo o que Deus entrega na mão de cada um. A gente não pode ser egoísta e nem soberbo de pensar por que para mim mais ou por que para mim menos. A gente precisa, eu pelo menos não sei essa resposta, porque para uns entrega mais, outro entrega menos. Eu acho que Deus conhece o coração realmente e a diligência e a excelência com que vai administrar aquilo. Mas eu gosto muito, fechando esse parênteses, eu gosto muito de aprender e entender o que a gente vai ler agora em Lucas no capítulo 12, que é o galardão da obediência. Não é calma. Minha cabeça tá fritando aqui no Tá? negócio. Vai, manda. Tô pensando aqui. O texto de Hebreus. Ai, meu Deus. Rafael, nós vamos ter que fazer uma outra live para falar só de apostasia. Perfeito. Não, dá conteúdo, bastante. Sabe por quê? Porque assim, ó. Se eu conheço se eu conheço Deus, então crie nele. Certo. Fui lá, confessei, batizei. Eu sou capaz de apostatar se eu ficar dando brecha pro pecado. Com certeza. Certo? Certo. É isso? Sim. Mas e a eleição e a predestinação? Então, é por isso que a gente não vai entrar. Vamos entrar num próximo e fazer uma próxima live sobre isso? É um assunto bom. Beleza. Então, fica aí, pessoal. Próximos episódios. A gente faz uma live sobre isso. Eu gosto muito desse assunto. Você entra aí no galardão, tá, então. Perfeito.
E aí nós vamos marcar um próximo encontro. Beleza. Sua esposa não se incomoda que eu fico Não, gastando você na internet, né? não, Você não, não se mande um beijo incomoda. pra ela. Com certeza, com certeza. Se a Na criança verdade, chora. eu só te sigo porque ela me indicou. Ela te achou, e aí faz um tempo. Ela te achou, mandou uma live e falou: amor, ouve essa live, que benção. Eu ouvi a live e comecei a te seguir. Ela já te segue, antes de mim. Quem é essa mulher? Maressa Barbosa. Maressa Barbosa, minha esposa. Maressa? Maressa. Ela não é muito assídua nas redes sociais, mas ela tá ali, ela gosta de. Maressa, linda! Vou seguir de volta. Linda! Tá. E, isso, Eu amo e Maressa, porque me cedeu você aqui nesse é tempo. verdade, ela é uma bênção. Eu não, quem seria eu se Deus não tivesse dado essa mulher? Então, Olha ela falando que você pode fazer todas as... Maressa, viu? obrigada por emprestar seu marido para nós. Deus te Obrigado, abençoe. querida. Tá, então a gente entra no galardão, depois nós vamos fazer uma de Tá bom, apostasia. beleza então. Já anotei. Beleza, então. E aí, lá no capítulo 12, no versículo 35 em diante, quando Jesus fala a parábola do servo vigilante, primeiro a gente entender, Rafa, qual que é o galardão da obediência? Bom, não, se a consequência do pecado é um afastamento, o galardão é comunhão. Se a consequência do pecado é rebelião, se a consequência se o salário, a recompensa do pecado é a morte, o galardão é a vida. Então, o maior galardão da obediência é comunhão com Deus, é voltar de volta esse conselho, né? A cruz e essa reconciliação que aconteceu, ela, o plano principal, né? Efésios capítulo 1, o mistério que estava oculto foi revelado, desde a da plenitude dos tempos, foi revelado em Cristo. E qual é o mistério revelado em Cristo? Fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Ou seja, é reconciliar. É por isso que nós temos o ministério da reconciliação. Então, o propósito de Deus, com a graça, é reconciliação. Se eu vivo deliberadamente no pecado, eu rejeito essa reconciliação, estou vivendo em rebeldia deliberadamente. O galardão da obediência, primeiro, é a comunhão. Né? É você voltar a esse conselho de Deus. É voltar de novo a essa comunhão que nos traz vida. Mas eu gosto... Que eu vivo aqui. Que eu vivo aqui, exatamente. Jesus fala pro... Tem muitos galardões. Quando Jesus fala, o jovem rico, por exemplo, de uma maneira muito rápida, ele vai triste, e ele diz, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Os apóstolos perguntam, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? O que ele está querendo dizer é o seguinte, cara, se ele que foi e rejeitou isso, o que a gente vai ganhar de ter rejeitado o que ele não rejeitou? E Jesus disse, em verdade vos digo, que vocês que deixaram tudo e me seguiram receberão 100 vezes mais nesta vida e na vindoura. Em casas, assim, pais e mães, em irmãos, em várias coisas. Jesus nos prometeu abundância de vida, que é muita vida. E a abundância de vida é que eu consiga compartilhar a vida, né? Então, nessa vida aqui, o que eu recebo? Cara, eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu recebo uma vida com Deus que me traz felicidade, me dá um casamento saudável, eu consigo dormir em paz com a minha esposa. Hoje eu estava conversando com a Maressa, a gente estava no carro, eu falei, amor, como pode uma pessoa... Eu não entendo, Rafael, tenho misericórdia. Mas como eu não conseguiria dormir do lado da Maressa sabendo que eu traí ela durante o dia? Tipo assim, como? Você está entendendo? É tipo assim, é uma consciência que eu não consigo entender. Por quê? Porque o pecado, e viver deliberadamente, ele vai ter e a gente vai falar isso na outra live, ele tem a capacidade de cauterizar a mente, né? Que é o que Paulo fala de deixar a boa consciência naufragar na fé, mas isso é outra live. Mas voltando para o galardão. Mas qual é o real galardão da obediência, além da comunhão? Porque a comunhão vai gerar algo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, ou seja, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito esse? Propósito de Deus. São chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? No versículo 29 ele vai explicar. Os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. A gente não vai falar de predestinação agora, a gente vai falar muito leve. Predestinou... Tô me segurando, Você está se segurando. Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro
de muitos irmãos. Então, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todos sejam conforme a imagem do seu Filho. Então, a comunhão, a obediência, o galardão da obediência, que vai gerar comunhão, ele vai resultar na imagem de Cristo impressa em mim. E essa é a verdade do Evangelho e a vontade do Evangelho. Então, é por isso que Vai. Então, o meu galardão aqui, Certo. ele já pode estar acontecendo na minha vida. Com certeza. O problema é que nós, carne, Certo. temos a ideia de o que é galardão. Nós temos uma casa maravilhosa com ar-condicionado em todos os cômodos. Nós temos um carro maravilhoso, potente, de 300 milhões de cavalos. Nós temos uma casa na praia, uma no campo. Nós temos um salário de 80 mil reais. Nós temos um... Enfim, a gente entende que galardão é coroa. Que galardão é status. Que galardão é Deus olhar para nós, que é dono de todo o ouro e toda a prata, e derramar sobre nós dinheiro. Nossa, Só que o problema desse galardão de Satanás, que esse galardão é de Satanás, é que o dinheiro nos corrompe. Sim. Então, se eu ficar pedindo a Deus, por exemplo, bens materiais, é muito importante que eu olhe para o meu caráter primeiro. Com certeza. Porque 95% de nós não tem caráter para receber todo o ouro e toda a prata de Deus. E ele pode dar. Mas a gente não tem condição. Ele sabe que se a gente receber, a gente se afasta. Então, é importante que a gente entenda que o galardão que a gente vê não é o galardão de Deus. Não. O galardão que o ser humano entende como premiação de vida pode ser o preço da nossa condenação. Com certeza. Porque o galardão de Deus para nós é um coração puro, uma mente tranquila, é você ter uma boa noite de sono, é você acordar no dia seguinte confiando em quem está dormindo do teu lado, que não vai receber uma facada nas costas. É você salvar o seu casamento de uma crise ruim. É você ter um filho que cresce no caminho do Senhor, porque você tem pureza de coração e guia o seu filho nesse lugar. É você ter longevidade de vida. É você ter legado. Exato. É a vida de Deus expressa na sua vida. Eu gosto muito de dizer que a maioria das pessoas acredita que a entrada no céu é um bilhete que cada um recebeu personalizado. Quando elas não entenderam que não tem como eu entrar no céu. Por quê? Porque eu não tenho as vestes, eu não tenho o revestimento necessário por mim mesmo de poder entrar nesse lugar. Aí você fala, Rafa, então como será suprida a nossa entrada? Paulo fala, para que seja totalmente suprida a vossa entrada no reino dos céus. Mas isso é o assunto para outro dia, para a eleição. A ilustração é simples. Lembra daquele salmo? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. A ilustração é como se os anjos estivessem nos portais celestiais e de repente está vindo quem? Está vindo o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. E ele está vindo entrando. Só que o salmo não termina aí. Ele é o Rei da Glória. Abre a porta. Está vindo. O anjo fala para o outro. Abre a porta, cara. Está vindo o Rei da Glória. De repente o Rei da Glória entra. E de repente passa um tempo, eles olham de novo e falam assim. E aí alguém canta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai as entradas eternas. Abriu as entradas eternas para quem entra o Rei da Glória. E pergunta, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abre aí. Fala, mas peraí, acabou de passar. Não, você não está entendendo. Jesus está passando repetidamente pelos portais. Por quê? Porque a maior galardão da obediência é quando eu chegar lá nesse portal. Você está entendendo? Deus vai colocar um espelho na minha frente. E quando eu olhar para esse espelho, eu vou ver a imagem. Eu o conhecerei como sou conhecido. Esse é o maior galardão, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para quem ele está falando isso? Ele está falando para Jesus. Então o maior galardão da obediência é o ser transformado à imagem de Deus, aquilo que eu fui nascido para ser desde o início, aquilo que o pecado corrompeu. Então a vida em obediência, eu não me preocupo com a consequência do pecado, por quê? Porque o pecado me afasta de eu ser aquilo que Deus desenhou que eu fosse, a imagem expressa de Cristo. Então eu entendo que o maior galardão termina aqui, olha só. E aí eu concluo as minhas palavras, porque eu sei que a gente está encerrando o tempo. Qual é o maior galardão, Rafa? O maior galardão...
Rafael, a gente não está Ah, encerrando não nada. O tá? meu Perdão, eu Instagram achei não que... tem limite de hora. Dá Ah, desculpa, eu achei licença. que tinha 1 hora. Não, fica Ó, sossegado. Continue tá. aí. Então, assim, olha só. E o galardão é isso, é chegar lá, chegar perante o Senhor e, de repente, ele apresentar um espelho e eu ver a imagem de Cristo. E aí, eu lembro que uma vez alguém chegou para o Luciano e falou bem assim, Pastor Luciano, mas você não acha que você faz muito mais do que Deus pediu? Aí o Luciano respondeu para ele assim, ele falou, querido, mesmo que Deus não tivesse pedido, você acha que ele não merece? Por tantas coisas que ele nos proporciona, por tanta misericórdia e graça, você acha que ele não merece? Agora deixa eu te dizer, ô Vive, qual é o maior escândalo para mim? O maior escândalo da graça para mim é esse versículo aqui. Lucas, no capítulo 12, do versículo 35 que a gente leu. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ele está falando de preparo. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. O que Jesus está dando referência? Ele está dando referência depois da segunda vinda. Ele está falando das bodas, ele está falando de voltar. Para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Versículo 37. Vê se a gente consegue entender na nossa mente humana isso. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Olha só, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quando eu li esse versículo, eu lembro que quando eu li esse versículo a primeira vez desse jeito, eu dormi chorando, Viviane. Porque eu falei, Espírito Santo, peraí, deixa eu entender. Você está me dizendo que nas bodas do Cordeiro, o único digno de estar nesse lugar, ele está vestido de garçom, ele está me servindo. Eu falei, cara, não importa o que as pessoas digam a respeito do preço ou de quão difícil seja, nada vai valer mais a pena. Eu sei que lá não vai ter choro, mas se tiver, irmão, não tem um naquela mesa que não vai se quebrantar. Como a gente... Ô, Vivi, eu tive uma visão uma vez, e assim, eu sou bem difícil de fazer essas coisas. Eu não gosto de ficar falando, eu vi, não sei o quê, mas isso foi pra mim tão real que me comove. Eu tava com a minha esposa, a gente tava em casa adorando o Senhor, eu tava cantando aquela canção Eu Não Trouxe Nada Pra Mesa, do Alessandro, né? E de repente eu vi, eu tava numa mesa muito grande, e era bem na época do casamento real que teve lá do príncipe com aquela menina lá, que é americano, não lembro o nome. E assim, eu vi uma mesa tão que não tinha final, eu vi uma mesa que não tinha final e as coisas eram incríveis e as melhores comidas e era maravilhosa essa mesa. E eu lembro que tava só eu nessa mesa, nessa visão. E de repente, quando tá só eu nessa mesa, o Espírito Santo me pergunta, como você sente nessa mesa? E eu falei, nossa, eu me sinto privilegiado, eu me sinto constrangido, olha que incrível isso. De repente apareceu do meu lado sentado um ser que eu não podia olhar para ele, eu não conseguia olhar para ele, mas eu tinha certeza que era Jesus. Eu não consegui ver nenhuma fisionomia, mas eu tinha certeza que era Jesus. E de repente ele me disse, pode se servir. E naquela hora eu pensei, mas nunca que eu vou me servir. Eu não trouxe nada para essa mesa, eu não era digno de estar aqui. Como eu vou me servir? Aí eu peguei o prato dele e falei, deixe que eu te sirva, por favor, eu lhe rogo, deixe que eu te sirva. E imediatamente ele pegou o meu prato e fez a mesma coisa comigo. E eu e ele começamos a constranger um ao outro para que um ao outro servisse. De repente, a mesa inteira se encheu da mesma pessoa. E uns pegavam os pratos dos outros e faziam a mesma coisa. Deixa que eu te sirva, não, deixa que eu te sirva, não, deixa que eu te sirva. De repente o Espírito Santo me lembrou do versículo que diz, Cristo, primogênito de toda a criação, é o primeiro de todas as coisas, a fim de que ele seja o primeiro de muitos. A mesma imagem sentada nessa mesa. E aí o Espírito Santo me disse, Rafa, se você entender o princípio da mesa do Senhor, você nunca mais vai brigar por poder, você vai brigar por serviço. Porque se o Rei da Glória, nas bodas do Cordeiro, não tem mais o que provar, Jesus não serviu para estabelecer modelo, Jesus não serviu para... Sim, o serviço dele estabeleceu um modelo, quando ele lavou os pés dos discípulos, mas o serviço dele não foi para estabelecer modelo simplesmente, o serviço dele foi para dizer, não existe maior galardão do que fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é vir servir vocês. Então,
se o galardão da obediência é me transformar a imagem de Cristo de glória em glória, irmão, se tiver mansão maior ou não tiver mansão maior, é por isso que os anciãos pegam aquelas coroas e jogam lá no chão. Porque aquele chão de ouro vai reluzir a imagem de Cristo na nossa face, e a gente vai dizer, meu Deus, que galardão maior do que participar da imagem divina de Cristo. É isso. Acabou, Rafa? Não tem nada pra tirar aí, não? Tem mais nenhuma Ah, anotação, nada? não, o pastor Luciano me disse, falou, Rafa, quando você for, não solta tudo de uma vez para ele te convidar de novo. Se tu solta tudo de uma vez, eles perdem interesse. Tô brincando. Meu Deus, eu tô me sentindo muito privilegiada de estar aqui te ouvindo Imagina, o e privilégio é meu. aprendendo de você, cara. Olha, eu vou ter que ir aí, Curitiba. Ah, você tem casa, fique à A vontade. Maressa vai me fazer um café, Maressa, em nome Vai. de Ela Jesus. ama servir, ela ama. Ai, gente, Não, eu que fico muito bênção. feliz, eu tô muito edificado de poder estar aqui com vocês, né? Toda vez que eu falo sobre isso, meu coração incendeia de novo. E é essa pergunta, essa resposta que eu deixo, né? Rafa, você não acha que você está fazendo mais do que realmente ele pediu? E a resposta eu gosto dessa que o Luciano deu, ainda que ele não tenha pedido. Será que ele não merece? Ele não merece nosso tudo, ele não merece nosso coração. Então agora, a minha motivação para vencer o pecado não é mais a consequência que pode me trazer, porque vai trazer, mas é o galardão que me espera na obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 7, 8, 9, se eu não me engano. Cristo nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido pela sua vida de obediência, aprendeu as coisas pela vida que sofreu. Aí o próximo Sim. versículo diz, tendo se tornado autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus não é autor da salvação para todos que simpatizam, Jesus não é autor da salvação para todos que fazem o sinal da cruz, nem é autor da salvação para todos os evangélicos que vão no culto domingo. Jesus só é autor da salvação para todos que lhe obedecem. Ai, eu não sei o que dizer pra você. Imagina. Eu tô. Meu Deus. É ouvir de Jesus, sabe? É ouvir de Jesus. Obrigada, Rafa. Eu que De verdade. agradeço. Nossa, eu que agradeço. Eu quero que você responda perguntas. Pode? Tá Pra bom, gente passar pode, mais um pode. pouquinho Se eu aqui. conseguir, eu posso. Tem um monte de pergunta aqui. Enquanto eu me recupero desse baque, eu vou te pôr na fogueira das perguntas desse povo doido. Ó, a Mi tinha perguntado aqui como que a verdade dos galardões afeta nossas vidas hoje. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente viver sabendo que o galardão é hoje. Eu não quero nem imaginar o depois, né? Eu não quero Oi? nem, eu não quero nem imaginar o galardão do depois. Se o de hoje é essa Nossa, maravilha, exato. Mas o galardão, ele tem esse início terrenal, por quê? Porque ele está totalmente conectado com a fé. Em Hebreus, quando fala, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a esperança do que não, né, não viu, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se a gente vê, a gente sempre pensa nisso sobre coisas, mas o contexto de Efésios 11 ele está falando sobre pessoas. Então a fé não é sobre coisas, a fé é sobre pessoas. O que é ter a certeza do que eu não vejo, mas eu espero? É a imagem de Cristo sendo formada em mim. Esse é o galardão inicial hoje. Então, assim, hoje eu não consigo ver a imagem de Cristo totalmente em mim. Mas eu sei que hoje o Rafa, a Vivi, ela se parece mais com Jesus do que ontem e menos do que amanhã. É por isso que a santificação ela é progressiva. Vai ficando mais simples, não vai ficando mais fácil. Vai ficando mais simples. Coisas que te irritavam já não te irritam mais. Coisas que você errava. Eu gosto muito que o pastor Luciano ele fala, né? Olha, o segredo a gente não vai conseguir parar de errar. O segredo é a gente errar erro novo, né? Então assim, a gente não vai conseguir parar de errar. Cara, por quê? Porque, ó, quase que eu concluo sem concluir. Porque a terceira santificação final é, se a primeira santificação inicial
é na cruz. Ele me livrou da condenação do pecado. A santificação progressiva, que é na vida do Espírito, ele me livra do poder do pecado. Agora eu posso dizer não, eu posso obedecer. A santificação final é quando ele vai me livrar da presença do pecado, que é a glorificação do meu corpo, como diz lá em Romanos no capítulo 8. A criação espera a manifestação do Filho de Deus. Então, o galardão, como ele influencia na nossa vida, ele já influencia hoje. É a vida de Cristo em nós. É entrarmos de volta nesse conselho de Deus. Belezinha. Deixa eu ver outro. O que é pecar por acidente? Já ouvi muito esse termo no meio cristão. Não, eu vou dizer que acontece, assim, o pecado deveria ser um acidente, né? A palavra pecado significa errar o alvo. Eu gosto muito desse exemplo que o pecado deveria ser eu esbarrar num copo. Aí você fala, Rafa, não tem como. Eu lembro que eu fui pregar num retiro uma vez e aí como eu posso dizer? Eu sou um cara comportado, mas quando o Espírito Santo pega, eu fico bem pentecostado também. E aí eu lembro que eu fui encerrar o retiro e o cara que tinha pregado antes de mim, ele tinha pregado uma mensagem bênção, mas eu não tinha prestado atenção na mensagem dele porque o Espírito Santo estava me falando algumas coisas que eu ia falar depois. E eu lembro que quando eu fui pregar, eu era para um retiro de adolescentes e eu falei assim, olha, eu não vim pregar para adolescente, eu vim pregar para pastor, para evangelista, para mestre, para apóstolo. E aí todo mundo deu aquele alvoroço, porque era realmente isso. E eu estava naquilo, trazendo responsabilidade. Não vim falar para adolescente, vim falar para pastor, mestre, evangelista, enfim. Aí eu falei, o que eu vim trazer hoje é comida sólida. Eu não vim pregar sobre Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu terminei a mensagem, foi benção, eu estava com a minha esposa. Voltando para casa, o Espírito Santo no carro me constrange e diz, você pecou. E aí começou a vir uma angústia realmente de tristeza, de arrependimento no meu coração. E eu falei para a Marissa, eu falei, amor, Deus está me dizendo que eu pequei. E aí a Marissa falou, ué, mas o que você fez? Eu falei, eu não consigo saber o que eu fiz, mas o Espírito Santo está me dizendo que eu pequei. E aí na hora a gente começou a orar no carro, o Espírito Santo revela aquilo que ofendeu o seu coração. E aí o Espírito Santo na hora me disse, lembra da mensagem antes da sua. E eu lembrei. O menino que pregou antes de mim, ele pregou sobre Pedro, Tiago e João no barquinho. E eu, quando estava naquele momento de empolgação, falei, eu não vim pregar sobre Pedro, Tiago e João no barquinho, eu vim pregar uma pregação sólida. Só que eu nem tinha lembrado disso. O que eu fiz? Arrependimento não é você deixar de fazer. Aquele que mentia, não minta mais. Não terminou aí, isso não é arrependimento, não é só despojar. Antes, contudo, fale a verdade, porque cada um é membro do corpo de si. O que roubava, não roube mais. Terminou o evangelho? Não, não terminou. Antes, trabalhe com seu próprio braço para ter com que acudir o necessitado. Então, se antes eu roubava por egoísmo, agora, na vida de Cristo, eu sou galardoador, eu sou dadivoso. Então, eu peguei e liguei para o pregador antes de mim. Ele nem estava na pregação. Eu pedi perdão. Cara, me perdoa. Eu não tive a intenção, mas eu falei isso. Ele falou, cara, tranquilo, tudo certo, te perdoo, eu sei que tu não teve intenção. Liguei para o cara do evento. Pedi para ele tinha um WhatsApp com todos os adolescentes que foram no retiro. Eu mandei um áudio me retratando. Precisava de tudo isso, Rafa? Para mim, precisava. Porque o Espírito Santo falou que eu tinha pecado. Então, isso, na minha opinião, é um pecado de você pecar sem querer. Eu não tive a intenção, mas eu pequei de ter desmerecido a mensagem do irmão que veio antes de mim. Muito bom. Muito bom. Aí a Bia perguntando, o galardão da obediência é apenas celestial? A gente já falou que não. Começa aqui, né? Como lidar com a culpa que vem após o pecado? O mal que eu não quero, eu faço. Eu não vou falar sobre esse versículo. Eu acho que o contexto do que Paulo está dizendo não se aplica necessariamente sobre isso. Mas respondendo à pergunta dele, primeiro precisa entender o arrependimento genuíno, né? Eu estou buscando aqui o versículo, porque eu gosto, se você souber de memória, Vivi, ou se você saber pelo menos onde está a referência, quando Paulo fala que o arrependimento, aqui, 2 Coríntios, versículo 7, 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. Ué, travou aqui. Ah, tá, agora foi. Ele diz assim, vamos um pouquinho mais para cima. 9. Agora não, 10, pode ser. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
que a ninguém traz pesar. Essa palavra pesar significa impenitente, né? Perdi aqui. Ah, tá. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Isso. Então, assim, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Então, ele está falando de um outro contexto lá, que é uma treta interna entre ele e o pessoal de Coríntios lá que estava rolando. Mas, assim, o que ele está dizendo nesse versículo? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, sentir tristeza pelo pecado no arrependimento é genuíno. Tem que sentir. Por que você precisa sentir? Porque você errou o alvo. Porque você afastou um pouco de Deus. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é o pastor Anderson Silva que falou, eu gosto muito de dar referência às pessoas que dizem as coisas. Eu acho que foi ele, mas se não foi, me perdoem. Toda vez que alguém peca, toda vez que a gente peca, alguém morre. Todo pecado gera morte. Ele gera morte um pouco em mim e gera morte nas pessoas que me rodeiam. Então Jesus me chamou para dar vida e vida e abundância. E abundância é você compartilhar. Então assim, Jesus me chamou para compartilhar vida e não morte. Então o arrependimento ele tem que trazer tristeza inicialmente para a salvação. Que é, cara, eu não estou reproduzindo Cristo com isso que eu estou fazendo. Eu não estou gerando a imagem de Cristo, né? Então é genuíno. O que não pode é se tornar um arrependimento para a morte. O arrependimento do mundo, que é aquele remorso para a morte, que você não entende a graça. E a graça é você se lançar em Cristo. Então eu já lidei com pessoas que eles tinham essa dificuldade de se perdoar. E aí eu lembro que a pessoa falou, cara, eu queria... Eu lembro que ele falou para mim assim, e nem era uma coisa assim, ele falou, Rafa, eu preciso que você me discipline. Aí eu falei para ele assim, mas por que você precisa ser disciplinado? Cara, porque o que eu fiz, eu preciso sofrer pelo que eu fiz. Eu falei, e o sacrifício de Cristo na cruz. Você está dizendo para Deus que o teu sacrifício é mais válido do que do filho dele. Então você precisa aceitar a graça. Você precisa se lançar sobre ela, né, confiadamente ao trono da graça, igual a gente leu em Hebreus, mas também saber que essa graça te capacita para você não errar de novo, não pecar de novo. A culpa é a gente querendo de novo tomar o controle das Ah, coisas. muito bom, é verdade. Né? É verdade. Deixa eu ver uma boa aqui, ó. Ó, por que devo receber um galardão se obedecer não é mérito, mas obrigação do cristão? Olha, muito boa essa pergunta. Por que devo receber galardão se galardão se Se obedecer a obedecer não é obrigação? mérito. É. Certo, Você não perfeito. faz mais do que sua obrigação. É isso que ela tá Exato, dizendo. perfeito. A gente precisa lembrar que o nosso Deus é dadivoso. Se a gente pensasse assim, a gente teria que rasgar aquela parte que diz, porque Deus o exaltou sobremaneira. Então, Deus elevou Cristo, ele deu um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele cumpriu a vontade do Pai dele. Deus poderia ter dito, filho, eu não vou te fazer nada porque você não fez mais que obrigação. Mas quem fala isso são nossos pais. E Deus é o Pai perfeito. Ele diz, eu sou dadivoso. Então eu vou retribuir segundo o seu trabalho. Então sim, E nós segundo a recebemos... minha vontade, né? Porque Deus é justiça, Deus é também condenação, É, mas Deus é. com certeza, ele é A gente amor. tem tanto medo da hipergraça que a gente fica com medo de É, dizer Deus é amor e a pessoa achar que pode tudo. que Mas Deus loucura. ama, É, Deus é amoroso. ele é dadivoso, ele é bondoso e assim, um dos versículos que eu mais amo é quando Jesus olha para o povo, ele está falando a respeito de não se preocupar com as solitudes, as coisas da vida, né, o que comer, o que vestir. E aí tem um versículo nos evangelhos, eu não lembro qual, se eu não me engano acho que é Lucas, ele diz, não temam o pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Aí você fala, ué, o Deus se agradou em dar. Esse é o coração de Deus. Ele ama dar. Melhor dar do que receber. Então Deus é dadivoso. Deus ele é galardoador. Então por que nós recebemos galardão se nós não fazemos mais do que obrigação? É porque Deus decidiu, porque ele é amor. Rafa, querido, olha, eu tô assim, apaixonada por você, pela sua família.
Eu tenho certeza que para você ser esse homem incrível que você é, a sua esposa deve ser assim apaixonante Ela também. Eu não é. vejo a hora de poder conhecê-la. E muito obrigada, Eu que muito, muito agradeço. obrigada. Eu aprendi muito com você essa noite. Você enalteceu Jesus de um jeito lindo, lindo. Sabe, ouvir você falar do Senhor me fez talvez amá-lo mais. Então eu te agradeço por isso, eu te agradeço pela tua disponibilidade, eu agradeço pela tua ousadia de vir falar comigo, pela tua disponibilidade de entrar aqui comigo assim na cara e na coragem, né? Porque a gente não teve muito contato pré-live. Então, muito, muito obrigada. A hora que você quiser voltar, meu filho, só você falar e não marca uma hora. Não tem, não tem porta fechada aqui pra você não. Tu é incrível mesmo. Deus te Imagina. abençoe, te amadureça cada dia Amém. mais, te capacite cada dia mais e que a tua igreja cresça e você Amém. seja cada dia mais um grande homem de Deus. Muito obrigada pela honra de ter você aqui. Amém. Eu que agradeço, Vivi. Assim, né, eu queria também agradecer a oportunidade que você está me dando. E assim, vou dizer que por muito tempo eu tive muito medo de fazer isso, porque eu pensava, mas as pessoas não estão interessadas no que eu tenho a dizer. Eu tinha medo de, tipo, aparentar que eu estava querendo aparecer, que não era esse coração. E o Espírito Santo tem me cobrado. E quando você me chamou, foi Deus me empurrando, dizendo que era tempo. Então eu estou começando com a ideia de começar lives nos próximos meses também, com alguns temas. Eu tenho no meu coração um projeto que se chama Mesa do Rei, que é reunir amigos, assim como você, quero ter mais tempo. E assim, agora a gente pode ter 4 pessoas na live, né? E a gente tem esse momento de mesa. Eu, por um momento, eu nem lembrei que a gente está em live. Por mim, a gente está numa videochamada, a gente está tendo um tempo de mesa. Então, por isso que foi bem gostoso. Eu que te agradeço pelos seus ensinamentos, né? Pelo seu tempo, você liberar aí seu Instagram para a gente poder compartilhar da mesa do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande, eu que agradeço. Você tem casa aqui em Curitiba e sinta-se à vontade para vir aqui. Muito obrigada. Rafa, é o Obrigado. seguinte, ó, o meu Instagram, nesse perfil evangelístico, tem 6 meses. Ó, Então, eu também nunca achei que tivesse alguém querendo ouvir o que eu tinha para dizer. Nunca achei que ia ter, sei lá, 10:30 da noite numa sexta-feira, mais de 30 pessoas, que é uma igreja, sim, ouvindo. Então, assim, o que eu descobri é que nós recebemos de Deus coisas que não podem ficar guardadas, né? uhum, Que verdade. precisam ser compartilhadas, porque as pessoas estão sedentas da Estão. verdade de Cristo, da palavra dele. E eu estou sedenta atrás de pessoas como você, assim, que. E olha, foi tão, tão de Deus que você me mandou aquela mensagem. Eu falei assim: olha, ousado, veio falar comigo. Aí o Senhor falou assim: chama ele. Eu falei: mas Senhor, eu nem conheço. Não, 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 você chama que ele vai querer e tal. Chamei, tu aceitou? Eu falei: meu Deus do céu, eu não conheço o cara. E se ele vier igual um louco, falar uns negócios malucos pra mim Nossa, numa live, umas heresia muito foi arriscado, doida, foi arriscado. foi arriscado. Aí eu fui te stalkear. Aí eu falei: bom, ele tem uma igreja, tinha uma foto com o Luciano Subirá. Eu falei: então ele conhece gente, pô, legal. Aí uma amiga minha veio me falar que a tua igreja era a igreja do Luciano, porque assim, eu sou recém-crente, então esse mundo gospel aí, eu tô um pouco ainda desatualizada, ainda não sei igreja de quem aonde. Eu conheço os caras que eu assisto, estudo, né, e tal. Uhum. Aí ela falou: olha, ele é da igreja do Subirá. Eu falei: nossa, mas o Subirá é de Curitiba? É de Curitiba. Aí eu falei: bom, então Deus arquitetou para que você estivesse aqui. Eu espero que os meus seguidores corram desesperados pro teu Instagram como forma de incentivo mesmo, de falar para você: bota a cara no sol, sabe? Bota a cara pra bater mesmo, porque a gente precisa de Bíblia, como você trouxe hoje. Então, muito, muito obrigada. Eu não vou parar de te agradecer nunca Eu que mais. Assim que eu agradeço, eu for que para agradeço. Curitiba, estaremos juntos, tá Tamo bom? junto, vocês têm casa aqui. Eu que agradeço, gente. Fica com Deus. Muito Também. obrigada por quem esteve aqui e até a próxima. Até. Beijo. Beijo, Maressa, tchau. beijo para você também e pro Nenê, viu? Tchau. Tchau.